Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala são as mãozinhas e a ovelhinha do professor Conrado Jensen para falar com vocês sobre relações entre retas. Então, vem com a gente. Pessoal, então vamos estudar a relação entre duas retas no plano, tá? Então elas vão estar situadas no mesmo plano. Olha só, vou pegar duas canetas aqui para ilustrar, beleza? Então vamos supor que essa caneta aqui laranja é um segmento de reta e essa outra caneta azul é outro segmento de reta, beleza? Lembrando que segmentos de retas são partes de uma reta, tá? A reta é infinita no caso, né? Então, segmentos de reta são parte de uma reta. Entre essas duas canetas, a gente pode ter duas relações fundamentais. Quais são elas? Olha só, elas podem não se cruzar nunca, tá? Não importa o quão grande seja essa azul e quão grande seja essa laranja, por mais que eu estique elas eternamente, elas nunca se cruzam em uma certa correspondência. E numa outra situação, elas se cruzam, tá? Então, olha só, eu posso estar assim, mas se eu esticar laranja e azul, elas vão se cruzar em certo ponto, né? Ou simplesmente colocar uma em cima da outra, que elas vão se cruzar. Então, elas se cruzam num ponto só, ou elas nunca vão se cruzar. Essas são as duas relações fundamentais entre dois segmentos de reta ou duas retas, tá? Então, ou se cruzam, ou não se cruzam nunca. Beleza? Então, olha só. Vem comigo aqui. Então, duas retas se cruzam ou não se cruzam, relação fundamental. Quando elas se cruzarem, a gente vai chamar essas retas de concorrentes. Quando a gente verificar que elas nunca se cruzam, nós vamos chamá-las de paralelas. Então, vejam só. Olhem a borda aqui do quadro. Olha as bordas aqui do quadro, tá? Vejam o seguinte, ó. Esse quadro, que é um retângulo, ele tem essa borda aqui e essa borda aqui. Vejam que, inicialmente, elas não se cruzam, né? Elas não se cruzam. E por mais que eu estique essas bordas infinitamente, elas também, aparentemente, nunca vão se cruzar. Então, essas bordas aqui, elas vão ser bordas paralelas. Agora, vamos olhar aqui, ó, essa borda aqui de cima com essa borda aqui à direita. Percebam que elas já se cruzam aqui, né? Elas formam esse vértice, na verdade, né? Então, por elas se cruzarem, nós vamos chamá-las de bordas concorrentes, né? Então, ou segmentos de retas concorrentes. Beleza? Então, essas duas relações são as fundamentais. Vamos agora olhar um pouco mais sobre as retas concorrentes. Então, olha só, pessoal. As retas concorrentes. Duas retas são concorrentes quando elas se cruzam, né? Então, olha só. Pega aqui as duas canetas, pega esses dois segmentos de retas e faz eles se cruzarem num ponto. Pronto, são retas concorrentes, né? Quando se cruzam em um único ponto. Beleza. Mas toda vez que a gente tem duas retas se cruzando, como essa daqui, né? A gente tem um ponto comum, então duas retas se cruzando, a gente tem formações de ângulos, né? A gente tem espaços aqui formados entre essas duas retas. Então, formam-se ângulos. Então, olha só, vou escolher um aqui. A gente tem um ângulo aqui, né? Que, por sinal, é igual a esse porque é oposto pelo vértice. Bom, então a gente pode ter várias medidas aqui para esse ângulo, né? Dado em graus, né? A gente pode pegar esse ângulo e medir esse ângulo em graus e obter várias medidas. Então, beleza. Existe uma que é de nosso interesse, que é quando esse ângulo aqui forma 90 graus. Na verdade, quando um ângulo formar 90 graus, todos os outros vão ser também, tá? Todos os outros vão ser também. Então, veja aqui, ó. Aqui eu desenhei duas retas que são concorrentes, e nesse caso aqui, o ângulo formado por elas aqui é 90 graus. Então, no fundo, todos os outros são, tá? Então, olha só, essa reta aqui é de nosso interesse. Esse tipo de encontro é nosso interesse. Por quê?
Porque duas retas concorrentes, quando formam entre si um ângulo de 90 graus, nós vamos chamá-las de perpendiculares. Então, a reta aqui laranja e a reta azul são perpendiculares entre si. Tá? Então, retas perpendiculares. Retas perpendiculares. O que são retas perpendiculares? São duas retas concorrentes que formam entre si ângulos de 90 graus, tá? Então são duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam, né? Concorrentes que formam entre si um ângulo de 90 graus, ou ângulos, tá? Beleza? Ou ângulos, porque na verdade a gente vai ter formação de 4 ângulos e todos eles são 90 graus. Então isso são retas perpendiculares. Então são retas que vão se cruzar e quando a gente medir o ângulo entre elas aqui, a gente vai verificar que é 90 graus. Beleza? Então tá aí. As retas podem ser paralelas ou podem ser concorrentes. Quando a reta é concorrente, ela pode ser o quê? Perpendicular. Quando ela é perpendicular, quando o ângulo entre elas é 90 graus. Beleza, pessoal? Abraço!